Boa noite, a turma aí que tá entrando. Silvia Rita, como é que tá o povo da terceira idade? Tudo em paz? Secretaria Nacional de Combate ao Racismo do PT. Tá aí também, Suelen. Como é que tá, minha irmã? Como é que tá o NEB? Nesse momento. Meu pai Erivaldo, como é que tá o senhor? A benção, pai abençoe, benção. Meu querido Ademacirne, como é que você tá? Tudo em paz? Silvia Rita gostou da camisa. Também achei. Secretaria Nacional de Combate ao Racismo. É Mártios? Será que ele entrou como Secretaria Nacional? Gente, vamos lá começar aqui nossa live de hoje. Eu tava fazendo live todo dia, mas eu resolvi dar uma parada, uma descansada, né? Ao invés de fazer todo dia da semana, fazer de segunda a sexta. E agora a gente tá aqui retomando as nossas lives. Hoje é com Mártios, das Chagas, né? Mártios é um companheiro do PT. Daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Tô vendo se ele já entrou aqui, aguardando, né? A turminha entrando, porque a gente tá começando ainda. Pra gente tocar sobre os dados, né? Que nós estamos tendo com relação à pandemia, mas também, principalmente, o momento político hoje, né? Eu comecei a tratar um pouco menos do cotidiano da pandemia, porque eu estava vendo que eu estava já surtando, né? Então eu fui diminuindo essa intensidade da pandemia. A Roseli, que está aí como a Secretaria Nacional de Combate ao Racismo. Boa noite, doutor Luiz Paulo. Como é que tá? Doutora Freia Macedo, doutora Mila Aquino, doutor Valdir Estrela, nosso amigo do Quilombação. Esperando Márcio chegar. E Silvia Rita está aqui dizendo que os idosos, Silvia Rita trabalha, né? Com muitas idosas e idosos. E dizendo que eles estão em quarentena total. Gente, boa noite, Yuri, meu coordenador. Boa noite, Marcos Alan, como é que tá? Gente, pronto, chegou aí o nosso entrevistado de hoje. Então vamos começar aqui. Mártios, você acabou de chegar. Deixa eu explicar um pouco como é que a gente vai organizando a nossa live, né? A gente tá esperando o povo ir chegando até umas 8h07, 8h08 e tal. Pronto. E eu vou te convidar já aqui para você participar conosco, fazer essa saudação inicial. E hoje está dizendo que a camisa é bonita. A Silvia Rita também disse que a quarentena não fez mal, não. Rapaz, é porque as roupas que estavam tudo no armário que não estava cabendo, agora está cabendo. Eu resolvi fazer o caminho inverso da quarentena. Deixa Mártios aí, já convidei Mártios para entrar, né? Ele está aceitando aí. Vamos lá. Rapaz, eu tô tirando o ventilador de cima de mim, porque também eu ficava com a rinite atacada, né? Mas tá fazendo um calor miserável, né? Eu vou até botar esse ventilador para perto de mim de novo. Deixa a Mártios aí aceitar. Tudo bem? Meu irmão, isolamento social total. Beleza, ótimo. Gente, deixa eu apresentar, para quem não conhece, deixa eu apresentar Mártios, que é um sociólogo, foi ex-ministro da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do Brasil, né? Desse ministério tão importante para a comunidade negra. E hoje ele é membro da direção nacional do PT. E Mártios foi ex-ministro na época mais áurea do Brasil, na época do melhor presidente da história do país, que foi o presidente Lula. Então, é algo que o currículo nunca... Assim, é algo fantástico, porque quando a gente percebe, né, como a história é fantástica, porque às vezes quando a gente está vivendo o cotidiano do governo Lula, minha mãe entrou aqui, dona Diva Deolinda, sua bênção, quando a gente estava vivendo o cotidiano do governo Lula, às vezes a gente fazia uma crítica e tal, mas depois que acabou o governo Lula, a gente fala, pô, cadê o governo Lula de volta, pô? Cadê a CEP de volta? Saudade retada, né? Mártios, me diga uma coisa, ontem você escreveu um artigo fenomenal que saiu no GGN, falando sobre a questão das comunidades negras, né? Dentro dessa realidade do coronavírus no Brasil.
Qual é o seu olhar sobre isso, Marcos? Bom, eu queria dar boa noite a todos os companheiros, companheiras, pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que vão nos ver mais tarde. Eu quero dizer que eu nunca pensei, nunca imaginei de passar uma situação que eu estou passando, que o povo brasileiro está passando. Então, a gente tem que tentar tratar e levar isso com uma certa leveza, mas está muito pesado para todo mundo. A gente está vendo muitos companheiros, muitas pessoas da nossa relação próxima a nós serem mortas, morrendo aí por conta do coronavírus, pela Covid-19. Então, é uma situação... Primeiro, eu queria fazer esse resgate, que é uma situação efetivamente muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que saber lidar um pouco com essas dificuldades que existem. No texto, Marcos, que eu publiquei, eu tento chamar um pouco a atenção, principalmente das autoridades constituídas. Isso definitivamente não inclui o presidente da República, para que nós tenhamos um olhar diferenciado para o que está acontecendo no Brasil. Na verdade, o texto ele tinha como título inicial era Infecção Branca, Morte Negra, porque, na verdade, que se a gente for verificar, as pessoas que foram infectadas com o vírus do novo coronavírus no primeiro momento foram as pessoas que estavam na Europa, as pessoas que estavam viajando, as pessoas que estavam fora do Brasil, que trouxeram para cá o coronavírus, queria chegar de outra forma, e que agora está infectando uma parcela enorme da população brasileira, que somos nós, a partir da transmissão comunitária, que somos nós, negros e negras. Então, o meu texto vem dialogando um pouco com isso, sabe, Marcos? De que maneira que essa doença, como as pessoas dizem, que o novo coronavírus é democrático. Não é democrático. Ele não é democrático. Ele foi democrático, talvez, na infecção, mas ele está sendo bastante antidemocrático na morte, no tratamento e na morte das pessoas. Pois os dados, né, são bem duros, né? Quando a gente percebe, eu gostaria daqui a pouco que você falasse um pouco sobre isso, Márcio, mas os dados que a gente vê, inclusive de acesso a leito, né, entre a rede privada, a rede pública, né? Então, as pessoas da rede privada têm 4 mais chances de encontrar um leito do que quem vai procurar o SUS, né? Na Espanha, eles buscaram, inclusive, criar uma lista única e o Estado... o governo espanhol estatizou toda a rede privada nesse momento, dizendo, olha, independente de ser público ou privado, a gente vai criar uma lista de quem vai ocupar os leitos. Aqui no Brasil, nós não chegamos nesse quadro, e é o que você está falando, né? Inclusive, no seu texto, você citava o caso da primeira pessoa que veio a óbito no Brasil, uma trabalhadora doméstica, né, de 63 anos, que a patroa sequer se dignou a avisar ela que estava com coronavírus. Talvez, se tivesse avisado, ela tivesse chegado no hospital falando já do que estava vivenciando, o que poderia evitar a morte dela, né? Para mim, Marcos, esse caso é muito emblemático. Ele é emblemático por 2 fatores, né? O primeiro fator é aquilo que eu estava dizendo lá atrás, da infecção branca. Quer dizer, as pessoas não negras se infectam, mas elas têm à sua disposição o sistema de saúde privado para atendê-las, para cuidar delas, né, com muita tranquilidade. E aí vem uma senhora negra, 63 anos, dos quais 20 anos trabalhando como trabalhadora doméstica, correto? E que a patroa não liberou, é bom que se diga, não liberou do trabalho, ela vai trabalhar, mulher negra com 63 anos, com comorbidade, diabética, hipertensa, e a pessoa sequer tem a coragem de chegar e falar, olha, eu vim, estou aqui em tratamento, porque ela sabia, uma coisa a pessoa não sabia, mas ela sabia que estava com o vírus.
e deixa a trabalhadora assim, à mercê, né? Aí a mulher morava numa casa com mais 5 pessoas, num bairro pobre, com pouca assistência do poder público, do Estado brasileiro, e aí você vê a maldade por trás disso, né? Que se reflete nos dois momentos. Primeiro, ainda o tratamento, por mais que pudesse ser um tratamento cordial, entre aspas, aquele, né, de tratar essa pessoa com algum grau de discrição, mas, na verdade, no fundo, para essa pessoa, para essa senhora branca, aquela mulher, ela não tinha o mesmo sentido de vida que ela, então ela não precisava de comunicar, né? E o segundo momento, né, que é algo também estarrecedor, né? A falta de amparo dada a essa mulher, exatamente pelo sistema de saúde do Brasil, que a gente está aprendendo a defender. Essa pandemia tem algumas questões que ela está colocando que eu acho que são muito importantes. Você verificar um liberal do porte de Boris Johnson no Reino Unido, na Inglaterra, dizer que foi salvo pelo sistema público de saúde é um contrassenso enorme, porque são essas pessoas, da mesma maneira que o ex-ministro tão apoiado, né, que as pessoas fizeram tanto loas, o ex-ministro Mandetta, que é um privatista, cara que veio dos planos de saúde, nunca ajudou a apoiar a PEC que coloca o teto de gastos no SUS, e aí não usava a camiseta do SUS, o colete do SUS para lá e para cá para o SUS. Então, assim, é um momento de bastante reflexão que nós vamos ter que ter, nós todos, brasileiros e brasileiras, e eu acho muito importante, e aí eu encerro a sua resposta dizendo o seguinte: tem governador ainda, Marcos, que está pensando em solicitar leitos privados de UTI. Se nós estivéssemos num país efetivamente sério, esses leitos já tinham sido requisitados e já estaria à disposição da população, seja lá qual for ela, seja lá qual for a pessoa infectada, seja lá a pessoa que necessita de tratamento. Mas ainda nós estamos no Brasil. E aí você imagina como é que isso bate diretamente nas pessoas negras, que eu falo daqui a pouco. Perfeito, Marcos. Hoje nós perdemos também, né, um grande compositor, né, o Aldir Blanc, né, cantor, compositor, para o coronavírus. E hoje pela manhã eu estava lendo um livro, é um livro bem fininho, mas é um livro bem interessante chamado O Amanhã Não Está à Venda, né, de Ailton Krenak, que é uma liderança indígena, né, e também acadêmica, e ele resolveu, quando começou essa coisa da pandemia, esse debate, esse diálogo, ele resolveu ir para o povoado dele, lá no Rio Doce, né, povoado Krenak, e ele estava falando exatamente o que você falou, que existe aí a ideia dos humanos e os sub-humanos. E aí no livro ele colocava que os sub-humanos, ele colocou, os sub-humanos quem são? São os povos indígenas, são as comunidades quilombolas, são os geraizeiros, são as comunidades tradicionais, são aquelas pessoas que não têm acesso ao que o capital proporciona para os donos do meio de produção. E principalmente aqueles que, ao longo da história, no caso do Brasil, do nosso país, acabaram construindo as bases do sistema capitalista e sempre foram expropriados de acesso aos direitos que deveriam ser garantidos com o processo democrático da Constituição, né? Mas que a gente percebe que acabam não atingindo o que seria esse espaço que deveria ser de acesso a todos. Marcos, como é que você... Eu conversei semana passada com a Givânia, ela estava falando da realidade das comunidades quilombolas. Eu sei que a gente não pode divagar, né, no tempo, ficar divagando aqui como seria, mas se o presidente da República Federativa do Brasil hoje fosse o presidente Lula, se você fosse o ministro do presidente Lula para povos e comunidades tradicionais, o que você acha que o presidente faria no momento desse? O que você, enquanto ministro, tomaria de decisão num momento como esse, Marcos? Olha, eu acho que o presidente Lula faria o que ele já fez, na verdade. Eu lembro que tive a oportunidade de estar no governo, juntamente com a companheira Givânia, quando o presidente Lula colocou como uma das prioridades tratar
das comunidades quilombolas. Foi quando a CEPIR, com a Givânia coordenando, criou a Agenda Quilombola, a Agenda Brasil Quilombola, e pela primeira vez na história, mais de R$ 1 bilhão foram destinados para as comunidades quilombolas, isso colocado nos orçamentos de diversos ministérios de toda a esplanada. Então, já naquela época, quando a gente consegue verificar, nas poucas visitas que ele fez em algumas comunidades quilombolas, ele consegue verificar que era essencial não só dar visibilidade, mas também dar condições de moradia e de vida, né? Porque não é só sobreviver, as pessoas têm que viver, viver da sua cultura, viver na sua localidade, fazer cultura e, ao mesmo tempo, criar, né? Continuar a criar raízes naquele espaço. Então, eu acho que ele já faria isso, né? E como ele já fez, acredito que ele colocaria isso também como prioridade. E se nós tivéssemos os ministros da saúde também, que nós tivemos, ainda bem que tivemos, acredito eu que essas comunidades estariam, se não bem assistidas, mas em condições de serem bem assistidas. E se eu tivesse como ministro, minha tarefa lá era botar fogo no parquinho, fazer com que todo o ministério trabalhasse incansavelmente, e aí utilizando de todas as tratativas e as estratégias que a população negra aprendeu com seus ancestrais. A gente sabe muito bem ser resiliente, a gente sabe muito bem ser educado, mas a gente também sabe muito bem guerrear. Então, eu encararia isso como uma guerra, né? No sentido de que aquelas primeiras pessoas que estariam na linha de frente deveriam receber os maiores cuidados. E quem está hoje na linha de frente, infelizmente, nas grandes favelas, nas grandes regiões metropolitanas do Brasil, é o nosso povo que está morrendo. Márcio, nós temos aqui a presença de várias pessoas, né? Tem médicos aqui, doutor Matheus, tem a Ana, que está lá em Nova York, a secretária de Promoção da Igualdade Racial do Estado da Bahia, Fábia Reis, tem o Valdir, que está falando assim, Marco, nenhuma pandemia pode ser democrática em sociedades desiguais. Parabéns pelo seu posicionamento. Márcios, uma outra coisa. Essa semana eu vi uma série de filas nas caixas econômicas do Brasil afora, né? Eu creio que a gente, daqui a um tempinho, 10 dias, 15 dias, vai ter um estouro de casos aí de coronavírus, e um dos motivos também são essas filas em que a população negra, em sua maioria, pensa, ou eu vou morrer de fome, né? Ou eu vou pegar esse benefício e pagar o aluguel, e vou morrer de coronavírus. Não deveria existir, na verdade, uma dicotomia, né? As pessoas não deveriam estar, como o Bolsonaro gosta de criar. Eu quero até falar de Bolsonaro daqui a pouco, sobre os atos dele de ontem, porque eu acho também que você poderia nos colocar um pouco a par do porquê ele tem tratado essas determinadas questões dessa forma. Mas, assim, como você encara, Márcios, essa situação da população negra, da população pobre, da população periférica, que precisa receber o benefício, e eu friso, que é de R$600, graças à Câmara dos Deputados, graças à ação do PT, do PSOL, que lutou para que fosse um salário mínimo, né? Porque Bolsonaro queria que fosse R$180. Como é que você acha que isso vai chegar nas comunidades depois dessas imensas filas, que me deixou muito temeroso? Você acha que Bolsonaro é um genocida? Ô Marcos, eu moro numa cidade que é Juiz de Fora. A cidade tem 600 e poucos mil habitantes apenas se comparado a Salvador, se comparado aos grandes centros do Brasil. Numa segunda, eu tive que sair para fazer uma visita de rotina ao médico, porque eu estou morrendo de medo desse vírus, porque eu sou cardiopata, e se esse negócio me pega, 85% de chance de eu estar entre os óbitos existe. Então, eu fiquei assustado, eu fiquei alarmado pela quantidade de pessoas na cidade, na rua, e alarmado pela quantidade de filas que estavam sendo feitas. E, assim, filas de pessoas que tinham a certeza de receber
filas de pessoas que tinham certeza de que não receberiam, mas iriam tentar receber, e filas de pessoas que estavam entrando para tentar receber. Então, essas filas, elas não são as filas de quem está recebendo, não. As filas daquele também que nutre alguma esperança de receber esse auxílio, no sentido de minorar as dificuldades que ele está passando dentro de casa, no sentido de colocar comida dentro de casa. E aí, Marcos, uma questão que eu vi outro dia. Entre você comer hoje e morrer amanhã, você prefere comer hoje. É o que está na cabeça, infelizmente, da maioria do nosso povo. Entre eu pegar os R$ 600 para eu comer e alimentar minha família hoje e vir morrer amanhã de coronavírus, Covid-19, eu prefiro estar na rua hoje buscando meus R$ 600 para eu comer amanhã, porque senão eu vou morrer de qualquer maneira. Porque se eu não tiver esse dinheiro, também a crise que vai me criar, a falta de alimento, vai fazer com que eu me perca, eu perca a minha vida. Então, é um dilema muito difícil. Se a gente tivesse um governo responsável, que pudesse orientar essas pessoas, que pudesse criar um sistema, um método mais humano de fazer com que as pessoas tivessem o direito, que, aliás, elas têm o direito, mas tivessem as condições de receber esse direito adquirido, que foi adquirido agora recente, isso seria diferenciado. Né? Você teria filas mais humanizadas. As pessoas estão dormindo na fila, e que já é uma característica do brasileiro, diga de passagem, né? Nós adoramos a fila, também tem isso, mas já é essa característica do brasileiro de ficar mais tempo, e as pessoas estão se expondo. E isso você está coberto de razão, porque não é um montinho de gente, são milhares de pessoas, milhões de pessoas em todo o país. Isso, daqui a pouco, vai ter um reflexo, e um reflexo desastrado, que eu digo, quando eu falei no texto, que é em forma de tragédia. Eu chamo da segunda tragédia negra, correto? Que é a morte em massa de pessoas negras. Não basta a quantidade de nós que morremos, negros e negras, que morremos pela ação do sistema falho de segurança nacional que a gente tem, que, na verdade, é um sistema de controle, né? É a necropolítica, é um sistema de controle. Associa-se a esse sistema de controle que mata negros e negras adoidados, sem nenhum critério no Brasil, e também morte não tem que ter critério nenhum, mas quando eu digo sem nenhum critério, assim, você é negro, você morre. Esse é o critério, né? O critério básico é esse. E agora, adiciona-se a isso esse fator, Marcos. Eu vou te falar, estou esperando que, infelizmente, não gostaria. Aliás, eu quero dizer uma coisa, nós vamos falar dele daqui a pouco, mas eu gostaria muito que o Bolsonaro tivesse certo. Do coração, do fundo do meu coração. Eu gostaria muito que tudo isso fosse uma gripezinha, um resfriadinho. Eu gostaria muito de que a gente não tivesse 6.000 pessoas mortas com subnotificação. Com subnotificação, né? Mas não é a realidade. A realidade é que essas pessoas estão mortas, estão morrendo. São milhões de famílias daqui a pouco. Milhões, porque se nós estamos 6.000, cada familiar desse tem 2, 3, 4 parentes, e você desagrega o núcleo familiar. E você desagrega a família. É isso. E isso, Marcos, assim, já bateu na porta, né? É porque eu sempre digo que parece que tem algumas coisas que só vai ter na família dos outros. No passado, na década de 80, é aquela coisa da AIDS, né? Das pessoas se cuidarem, usarem camisinha. Então, só quem pegava AIDS eram as pessoas de outra família. Não chegava nunca na nossa família, né? A outra coisa é com relação ao coronavírus. Só que agora, assim, a gente já percebe que tem amigo, vizinho, uma pessoa muito próxima da gente já perdeu o pai, né, muito próxima do 100. Então a gente começa a perceber que está na porta, está no dia a dia. Né? Isso deve também tocar as pessoas para entenderem o grau do que representa esse momento para o nosso país. Enquanto isso, o Onyx, né, o ministro lá do Bolsonaro, tem mais de 3 bilhões de recursos para ações sociais e ele não utiliza. São mais de 3 bilhões de reais para ele garantir cesta básica. Né? A Fábia está aqui dizendo também que poderia utilizar outros bancos para tratarem dessa questão, e a gente não vê isso acontecer.
O que eu queria também conversar contigo, o Matheus está falando assim, além dos pretos pobres, também é uma verdade que os brancos pobres vão morrer. Também é uma verdade, ninguém vai dizer que os brancos... É porque a gente costuma dizer, como Caetano Veloso colocou na música, né? Brancos quase pretos de tão pobres, né? Porque vivem nessa mesma realidade. Mártios, eu queria falar um pouco também sobre essa política genocida de Bolsonaro, mas também essa política fascista, que todo domingo ele cria um factoide. E uma outra questão que eu queria falar antes de chegar em Bolsonaro é sobre o caso que parece que no Brasil as pessoas têm memória curta. E parece que é uma ação que é razoável vir uma ação exemplar. Vou dar um exemplo. São Paulo. O governador Dória tem 1/3 dos casos de coronavírus do Brasil. Todo mundo tem falado, uma série de pessoas, mas uma série de pessoas tem feito elogios à gestão dele em São Paulo. Mas, gente, tanto ele como o Witzel ainda não fizeram lockdown. Até hoje, eles não fecharam o metrô, até hoje não fecharam as ruas, até hoje não fecharam os terminais de ônibus. Então, fica parecendo que, pelo fato de estar fazendo um esforço de pedir para as pessoas ficarem em casa, essas atitudes mais radicais e necessárias não precisam ser tomadas, quando, na verdade, isso precisa ser feito com urgência. Estou dizendo lá, mas poderia ser no Amazonas. Estou dizendo lá, mas como já aconteceu agora no Maranhão, isso tem que acontecer em vários estados do Brasil, se não no Brasil todo. Você não acha que também existe um equívoco da sociedade brasileira, às vezes, que é entre o horrível e o menos pior? Que é assim, não, Bolsonaro é horrível, é o inominável, mas Dória, pelo menos, é menos pior, porque ele é a favor do fique em casa. Pô, ele é a favor do fique em casa, mas ele ainda não fechou todos os espaços necessários para que as pessoas não vão para a rua. E as pessoas não podem ir para a rua. Está mais do que comprovado no mundo inteiro do que isso representa. Como você enxerga que, inclusive, parte da esquerda tenha feito elogios à gestão, tanto de Witzel como de João Dória, num momento como esse, Mártios? Ok, Marcos. Eu queria só retornar um pouquinho, Marcos, com essa fala dos brancos também que morrem, com certeza. Só que eu estou falando enquanto sociólogo. E enquanto sociólogo, a gente estuda. E o fenômeno social que nos agride, ou que nos salta aos olhos, é que está uma escalada gigantesca de pessoas negras morrendo em detrimento de pessoas brancas que foram infectadas. Eu não estou dizendo dos brancos pobres, eu estou dizendo de uma maneira geral. Quando você faz uma análise da sociedade e projeta e faz perspectiva, você percebe que isso vai acontecer. Eu vou citar um exemplo que não é nem do Brasil, para que as pessoas entendam o que eu estou falando. Você tem ideia? Deixa eu pegar aqui, ó. Nos Estados Unidos, que você conhece bem, no estado da Louisiana, a população negra representa 33% do total. 33% do total. Você sabe qual que é o índice de mortos negros afro-americanos por coronavírus? 70% do total de mortes. Para uma população que é 33%, morre 70%. Então, por mais que eu também vou me consternar, por mais que eu vou me solidarizar, lógico, com as famílias das pessoas, independente da cor da pele, vou me solidarizar. É lógico, isso eu tenho uma formação religiosa que não me deixa ser diferente. Agora, o que eu estou tratando, o que nós estamos tratando, é de fenômeno. E do ponto de vista de fenômeno, o que vai ocorrer, o que está prestes a ocorrer no Brasil, e que, infelizmente, vai acontecer, é o fato que, mesmo... E olha, estou falando que nos Estados Unidos, onde todo mundo acha que é um país, para mim não, mas que é um país referência. Você tem um estado onde 33% da população é preta e 70% está morrendo. Imagina no Brasil que você tem 54, 56, alguns dizem, por cento da população que é preta. Imagine o estrago que isso vai fazer quando chegar aqui. Então, é só para ficar bem estabelecido e deixar nítido que quando a gente fica falando das mortes das pessoas negras, não é que nós estamos minimizando a morte das pessoas brancas. Muito pelo contrário. Morte é morte,
nós temos que nos consternar e temos que criar mecanismos para que elas não morram. Isso é uma coisa. A outra coisa é quando a gente trabalha... O que ocorre com a população em geral e a população brasileira? Ela, em determinados momentos, todo determinado momento de crise profunda, ela precisa de líder. Bolsonaro é um exemplo disso. A Rede Globo de televisão, os meios de comunicação, a elite brasileira construíram no Brasil, desde 2005, uma narrativa da corrupção, uma narrativa de que política é coisa suja, de que política não presta, criaram um outsider que é antissistema. Um cara que aproveitou a vida inteira do sistema, que se beneficiou e criou a família todinha no sistema, mas criaram a figura do antissistema. E uma boa parte, 57 milhões de pessoas, acreditaram nesse cara e votaram nele. Né? Então, nós estávamos vivendo naquele momento uma crise também no Brasil. Uma crise de legitimidade da política, uma crise de antagonismos nunca antes vista e uma crise de exagero através da Lava Jato e tudo mais, de exagero no sistema, aliás, exagero na falácia da corrupção no Brasil. E foi o mesmo argumento utilizado para depois Getúlio, foi o mesmo argumento utilizado contra o Juscelino Kubitschek, o mesmo argumento utilizado contra João Goulart, os mesmos argumentos, não mudam. E a sociedade brasileira ela tem essa capacidade de reproduzir a tragédia, né? Reproduzir o que é pior. Então, agora está acontecendo a mesma coisa. Eu digo isso com um exemplo local. Eu sou de uma cidade aqui do interior de Minas, que é Juiz de Fora, infelizmente conhecido no Brasil inteiro por causa do cara aí, né? Por causa da passagem. E o prefeito daqui, eu falo isso sem nenhum problema, eu me sinto amigo dele, é uma pessoa que foi da esquerda, hoje está no PSDB, ele assumiu a prefeitura muito mal, a prefeitura está muito mal, mas agora, em momento de crise, ele, como médico, correu e assumiu, chamou para si a responsabilidade, né, de cuidar da cidade. Então, é uma pessoa que está se reabilitando politicamente em função da pandemia. E isso está acontecendo em vários lugares do país. Mesmo esse maluco, não tem nome para dar para ele, que maluco muito boa. Essa coisa chamada Bolsonaro, mesmo ele, ao propagar mentiras e mentiras e mentiras, dizendo que não tem problema, que é uma gripezinha, traz daquele monte de pessoas que ontem, bando de mentecaptos, estava lá em Brasília, do lado de fora, né, dos carros, fazendo manifestação. Essas pessoas estão morrendo, vão infectar. E o pior, uma boa parte delas, e aí eu volto àquela questão entre brancos e negros, que a maioria é branca, não sei se a gente chega a ver, vão estar infectados e não desejo morte de ninguém, mas vão sobreviver. Vão sobreviver, porque vão, na hora de pegar para capar, vão ter UTI privada para poder. Então, essas pessoas também veem no Bolsonaro uma saída. Então, essa necessidade que a sociedade tem, a sociedade brasileira, mais de que ter o seu salvador, os seus messias, isso serve para a gente da esquerda também, viu? Não é só para a direita, não. Porque o seu salvador, seus messias, isso é um negócio louco. E aí você tem, logo agora, quer dizer, eu estava vendo uma pesquisa outro dia, no qual o Bolsonaro está ainda com uma popularidade gigantesca. Mas em função de quê? Dos benditos R$600 que as pessoas estão recebendo. Porque as pessoas estão recebendo esses R$600 não como uma obrigação do Estado, mas como a dádiva do Bolsonaro. Entendeu? Exatamente. E o discurso de muitas pessoas é o seguinte: é maior que o Bolsa Família, é 2 Bolsa Família, é 3 Bolsa Família. Sem levar em conta aquilo que você disse, que foi a esquerda que lutou para poder ter esse valor, que é ainda pequeno, né? E sem levar em conta que esse valor chega uma hora que ele vai deixar de existir no bolso da pessoa. Vai deixar de existir. Isso não vai ficar muito tempo, né? Então, eu encerro dizendo que essa onda que até a esquerda comemora, aí alguns líderes que estão aparentemente fazendo alguma coisa, é essa escassez de liderança ou essa necessidade que a gente tem, às vezes, sempre de ter um líder. Não acho correto, porque Dória, Witzel são
cavaleiros do Apocalipse, são cavaleiros da morte. Sempre foram cavaleiros da morte. E agora, anjos, né, porque é uma consternação geral, mas são caras que as suas políticas, as políticas que eles implementam através de seus governos, são políticas genocidas. São políticas que fazem com que o povo brasileiro, cada dia que passa, mais e mais vá para a vala comum, não só da morte, mas como da fome. Márcio, quando você estava tocando nesses elementos aí do bolsonarismo, né, e como alguns elementos ajudaram a criar essa ideia de bolsonarismo, inclusive o Mino Carta dizia lá atrás, Paulo Henrique Amorim, o saudoso Paulo Henrique Amorim, também dizia lá atrás, né, que o bolsonarismo é filho do Sérgio Moro, é cria do Sérgio Moro, existe por conta do Sérgio Moro. Agora quem acabou dizendo isso foi o ministro Gilmar Mendes. Parece que ele anda lendo Carta Capital escondido, né? Mas era o que Mino dizia lá atrás. A gente percebe que o comportamento, seja de Sérgio Moro, seja o comportamento de Bolsonaro, se a gente tivesse, se a turma gostasse, assim, pegar o livro O 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte, que Marx escreveu lá atrás, para dar uma lida. Marx jovem, Marx jovem. Exatamente. A pessoa pode perceber, o Luiz Paulo está dizendo, Lula também falou isso, as pessoas iam poder perceber como as elites, elas preferem botar um babaca no culto ao personalismo e também para manter o poder e excluir os proletariados, os pobres, né? Essa força que essa população possui, mas que elas não têm acesso ao poder, eles topam colocar qualquer babaca fazendo qualquer tipo de curso, de culto a personalidades. Então, hoje nós vemos uma crise entre essas duas forças. Uma força chamada Bolsonaro, que, gostando ou não, mantém aí os 30% da nação com ele, né? E agora tem um elemento que é mais complexo, que a última pesquisa que saiu, ele está chegando nas classes mais populares, inclusive daqui do Nordeste, e se ele perder uma parte da classe média por conta desse posicionamento acerca da saúde, gripezinha, o Idaí, ou é isso mesmo, não posso fazer nada, vai morrer mesmo e pronto, ele acabou ganhando essa outra parte aí da população periférica e do Nordeste. Por outro lado, agora tem uma crise com o Moro, né, que foi aquele que o criou, foi o seu superministro e agora cria um campo de ruptura que nessa semana, agora no sábado, deu um depoimento de algumas horas. E hoje ele pediu para que o depoimento dele pudesse ser público, ir para as ruas. Enquanto isso, no domingo, o Bolsonaro aparece no Palácio do Planalto, com essa manifestação que você tão bem citou, falando que não ia aceitar mais qualquer tipo de provocação, né, que ele já estava no limite dele e que ele ia garantir a Constituição. Você acha que Bolsonaro está mais uma vez testando a democracia, testando as instituições, e se ele tiver a oportunidade, ele vai dar um alto golpe, né, como Fujimori fez lá atrás, tal? Ou você acha que Bolsonaro só está falando, mas no fundo não vai dar em nada? Porque eu acho que no fundo já deu em muita coisa. Qual a sua análise desse momento do país? Ô Marcos, eu acho que tem algumas condicionantes aí para a gente poder chegar a tentar dar uma resposta. A primeira condicionante é o seguinte, vou ilustrar, vou dar um exemplo de uma fala que era do presidente do Bradesco, também seguida pelo Lehman, dois grandes aristocratas brasileiros, da alta elite, né, os caras mais ricos. Eles diziam o seguinte: quando uma repórter, quando as pessoas os questionavam sobre as falas do Bolsonaro, dizia mais ou menos o seguinte: olha, não importa o que ele fala, importa o que ele faz. E o que ele faz? Manter a PEC 95, de congelamento de gastos, né, do serviço público, da saúde, da educação. O que ele faz? Faz uma reforma da Previdência que arrebenta com o trabalhador, tira direitos e condena a grande maioria dos trabalhadores do Brasil a morrerem sem se aposentar. O que ele faz?
cria uma reforma, uma proposta de reforma tributária que, de novo, vai onerar apenas a classe trabalhadora e desonerar os ricos, correto? E, ao mesmo tempo, ele reforça os parâmetros da reforma trabalhista que o Temer apresentou e mais. Cria ainda, aprofunda essa reforma trabalhista, tentando criar uma carteira verde e amarela, onde os direitos, os parcos direitos que a classe trabalhadora tem no Brasil, são ainda mais retiradas. Então, tem essas condicionantes. A questão básica é o seguinte: enquanto durarem, a elite brasileira, ou a alta classe média brasileira, ainda vai segurar esse maluco no pedaço, correto? Ainda vai segurar o maluco no pedaço. Se essas condicionantes já não estiverem mais tão dadas, ou seja, mesmo com esse receituário neoliberal do governo Bolsonaro, se for dado, foi apontado que a pandemia do coronavírus não segurará o receituário neoliberal, ou se for dado que a pandemia do coronavírus esse receituário, aí eu acho que muda de figura. Aí eu acho que, ao contrário do que parece, o Bolsonaro está testando efetivamente a democracia, testando as instituições, porque ele sabe, ele está, nesse momento, fazendo uma autodefesa. Uma autodefesa. E eu fico estarrecido de que maneira um sujeito como esse, olha que eu nunca fui defensor das Forças Armadas, não, em nenhum lugar no mundo. Mas elas têm seu papel institucional. Eu fico estarrecido como as Forças Armadas, os grandes generais, os grandes líderes das Forças Armadas permitem que um cara enxovale tanto a instituição Forças Armadas, como está dizendo que vai levar, que as Forças Armadas estão com ele, estão a favor da Constituição. A Constituição que ele tem na cabeça dele não é a Constituição que foi aprovada em 88. Com certeza não é. Tanto é que, useiro-vezeiramente, ele tenta mudar alguns parâmetros da Constituição através de propostas, de PECs, que vira e mexe estão no Congresso Nacional. Então, dadas essas condicionantes, eu acho que ele continua. Se não existirem, se elas não existirem, ele vai sofrer processo de impeachment. E aí é isso que você chama de testar, né, os limites da democracia. Isso, na verdade, é uma forma de se manter no poder, manter vivo esses seguidores que ele adquiriu aí ao longo do tempo. E é bom que se diga sempre, Marcos Rezende, é bom que se diga sempre. Essa galera, no início do fator Bolsonaro, eu dizia na Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores que eu não me surpreendia com aquilo. Porque o nosso pessoal, a nossa esquerda tradicional, nossa, eu não me surpreendo. Eu não me surpreendo, porque vai ser somente no próximo dia 13 de maio que o Brasil vai completar parcos 132 anos de abolição da escravidão. O último país do mundo a abolir a escravidão. Então, na verdade, nós temos no Brasil um pensamento escravocrata muito arraigado, patrimonialista muito arraigado, e que esse pensamento estava solto aí, esperando alguém para personificar. E conseguiram personificar nesse cara que representa tudo que é de atraso no Brasil, chamado Bolsonaro. Correto? Então, eu sempre soube que ele tinha mais de 20% de apoio popular, e ele vai continuar tendo. Não adianta o que vai fazer. Tem um dado aí, que eu termino, que é bom a gente observar também sobre essa questão dessa mudança que você diz aí do apoio popular, que sai um pouco da classe média e vai para os mais pobres. Isso chama-se sobrevivência, Marcos. Esse apoio, ele durará tanto quanto durar os R$600 de ajuda. Quando esses R$600 pararem de chegar na mão das pessoas, isso pode mudar. Porque as pessoas... E quando a morte... Quando os R$600 parar de chegar e chegar às mortes, as pessoas vão ver que fizeram uma péssima escolha e um péssimo apoio.
Mártios, nós estamos quase no final, né? Infelizmente, porque essa live a gente só tem 1 hora, né? O Instagram derruba, tal, dá um tempo de 1 hora. Eu queria te perguntar sobre a ideia de futuro que você tem nesse momento. Um milionário norte-americano, o Warren Buffett, ele, há 2 dias atrás, anunciou que ele vendeu todas as ações de companhias aéreas que ele tinha. Todas. Ele é um milionário, não, eu estou falando bobagem aqui. Um bilionário. É um bilionário, né? E ele Bilionário em dólar, né? Milionário em dólar. Mas ele é um monstro aí desse capital, né? Um dos papas do capitalismo. E ele vendeu todas as ações de companhia aérea. América, United, tudo que ele tinha, British Airways, vendeu tudo. E a preço lá embaixo, que é o momento é a preço lá embaixo. O que me dá a entender, quando uma pessoa que está há décadas à frente, né, desses mercados acionários, desse mercado rentista, do mercado de ações, de que o mundo tende a mudar, pelo menos no que diz respeito a voos internacionais, pelo menos no que diz respeito a esse processo de globalização desenfreada. Você acredita? Nós temos de mundo, mas alguns que estão em demasia. Tem uns que estão na lista de extinção há algumas décadas ou alguns anos. E tem outros que só faz crescer. A exemplo do ser humano, que já tem 7 bilhões. Aí o vírus vai dizer, a gente vai ter que botar aqui o meio ambiente em ordem, porque senão esse bicho homem vai destruir a zorra toda. Você acha que depois do Covid-19 o mundo será diferente? Qual o seu olhar sobre a nova perspectiva internacional com relação ao capital, à globalização? Você acha que nós vamos ter mais, ao invés de globalização, uma questão mais de bairro ou comunitária, não de falta de cooperação? Que eu tenho dito o seguinte: se a gente não entende, essa nova globalização já mostrou que não servia, porque não foi aquela que Milton Santos tanto lutou, né, quando ele escreveu por uma nova globalização, mas foi um neoliberalismo que globalizou o mundo de uma forma completamente violenta e absurda para uns determinados setores. Mas a gente precisa ter cooperação. Por mais que a gente viva de uma forma mais localizada, esses grupos localizados têm que ter cooperação, porque senão nenhuma descoberta científica que aconteça na China vai chegar no Brasil. O que acontecer de conhecimento na Índia não vai chegar no México. Então, a gente precisa também ter uma cooperação entre os povos. Qual o seu olhar sobre esse novo momento mundial? Você acha que muda alguma coisa, ou você acha que os mais pobres e os deserdados da terra, como diria o nosso François Fanon, vão pagar essa conta? Ô Marcos, o que eu vou dizer é puro chutômetro ou exercício de futurologia, né? Porque eu acho que, na verdade, nós estamos ainda em curso. Tudo que pode vir a acontecer vai depender desse curso que nós estamos exatamente no meio dele. Vai depender como que Nova York vai responder às mortes, vai depender de como a China vai responder às mortes, de como a Índia vai responder às mortes. Mas uma coisa, nesse meu chutômetro, eu posso apresentar para você. Eu acho que vai mudar um pouco esse polo que existe hoje socioeconômico, de poder socioeconômico no mundo. Os Estados Unidos vai sair dessa crise, no meu entendimento, um pouco mais fragilizado, e olha que não é por conta só disso. Se você acompanha um pouco de política internacional, economia internacional, a gente vai vendo, durante os últimos 18 anos, que a China vem de maneira muito galopante, muito forte e serena, conquistando espaços que antes era da economia americana, né, norte-americana, ou que também era da economia japonesa. Então, há um rearranjo de forças internacionais. Eu estou falando do ponto de vista econômico e depois falando do ponto de vista humanitário. Então, há um rearranjo dessas economias, dessas forças internacionais. Esse rearranjo é que vai ditar um pouco de que nós vamos ser no futuro. Acredito eu que, se depender um pouco mais da China, do pensamento, da forma tradicional
asiática de interpretação do mundo e da relação com a natureza, em que pese ser o país que mais polui o mundo, né? Mas há uma diferença por conta dessa corrida incessante ao capital, tá vendo? Então, eles vão ter que rever, acredito que vão ter que rever. Então, você pode ter um mundo aí um pouco mais equilibrado, um pouco mais equilibrado. E esse equilíbrio pode nos dar a condição de pensar em outras coisas, a não ser essa corrida pela grana, corrida pelo dinheiro, a corrida pelo capital. Né? Então, aí eu entro na segunda parte da minha resposta, que é a questão humanitária. Vai ganhar muita e muita força, no meu entendimento, as místicas e os dogmas, eu vou falar disso mesmo, as místicas e os dogmas das religiões de matriz africana, por exemplo. Vai ganhar muita força as místicas e os dogmas das pessoas humanitárias, aquelas que no dia a dia, no seu cotidiano, querem cuidar uma das outras, precisam cuidar de uma das outras, porque o que a Covid-19 está impondo hoje, mais do que nunca, é exatamente esse cuidar uma das outras. E por isso explica um pouco aquilo que eu estava dizendo lá atrás, de como parte da sociedade verifica nos políticos, né, foca nos políticos como eles vão resolver a situação que eles estão ali. Né? Então, mas resolver como? Hoje ninguém está preocupado mais em tampar o buraco da rua, ninguém está mais preocupado em estar vazando esgoto, ninguém. As pessoas estão preocupadas se tem esgoto a céu aberto. Hoje não é mais esse nível de preocupação. O nível de preocupação é o seguinte: como eu me alimento amanhã e como eu vou salvar a vida do meu parente infectado ou se doente ficar. É um pouco isso. Então, esse pensamento mais do humano, mais de quem está ao seu lado, de quem está no cotidiano ao seu lado, eu acho que isso vai ganhar muita força. Muita força. Se vai ser capaz ou não de mudar a forma como nós nos colocamos perante a natureza, da forma como nós colocamos perante o mundo, eu não sei te dizer. Mas eu acredito que ganha com muita energia, muita força, a quem sempre... por exemplo, a transição ecológica vai ser um tema que nós vamos ter que efetivamente discutir, porque está ligado diretamente às pandemias, à forma como a gente lida com as pandemias, da maneira como a gente lida com a natureza. De que forma que eu trato a água, de que forma que eu trato o ar, de que forma que eu trato a terra, né? De que forma que eu produzo o alimento, se eu vou continuar produzindo alimento geneticamente modificado ou não, se eu vou produzir mais alimentos orgânicos para poder garantir mais imunidade à pessoa, porque definitivamente o alimento modificado geneticamente, ele fragiliza a minha imunidade. E ao fragilizar a minha imunidade, ele me expõe muito mais ao Covid-19, muito mais à pandemia, do que um alimento orgânico que pode me dar mais força e garantir a minha imunidade. Então, é uma salada de coisas, realmente. Estou te falando, é exercício de futurologia, antes de mais nada, mas eu penso que o mundo tem todas as condições de sair melhor do que entrou nessa pandemia. Agora, vai depender muito, né? Não acho que o Brasil, se tiver Bolsonaro no poder até o final desse período, vai sair melhor, porque ele é uma peça desagregadora, é uma figura que desumaniza a vida, que desumaniza as pessoas, e que, por desumanizar tanto a vida e desumanizar as pessoas, ele vai desumanizar o Brasil. E talvez o que nós vamos ter por aí, não acredito, até esse momento, eu não acredito em autogolpe, viu, Marcos? Eu não acredito em autogolpe. Eu acredito muito mais na possibilidade de ser apiado no poder, até por conta das bravatas que ele faz, porque é bravata. O que ele diz num dia, ele diz no outro. Diz num dia, diz no outro. Quem quer testar efetivamente os limites não vai ficar nesse vai cá, vai lá. Ele, na verdade, o que parece é que ele não sabe o que está fazendo. Parece não, né? Nós sabemos que é verdade. Não sabe o que está fazendo e não sabe o que quer presidir o Brasil. Marcos, nós temos... Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Marcos, muito obrigado pela nossa conversa, pela nossa live. Nós temos 1 minuto e 50. Aí eu sempre faço um conto no final da live. Então, primeiro eu queria falar que o nosso convidado de amanhã, na verdade, é um casal. É a Tereza Abraão e o Paulo Viana. Ela é médica e ele é empresário de telecomunicação.
E eles se infectaram pelo Covid. E chegou nas minhas mãos uma carta deles, assim, dizendo como ele sabia do risco, porque ela trabalha dentro do hospital, dele poder ser infectado pela companheira, e que ele decidiu que, se isso acontecesse, eles iam ficar juntos. Então, eles ficaram juntos, conseguiram... Tá pensando o quê? Eles conseguiram vencer aí também, eles têm uma história bonita para contar, de como eles se curaram. Então, amanhã a gente vai conversar com eles sobre como é que está essa coisa lá no Rio de Janeiro, né? Legal. E o negócio é bem legal. Eu quero te agradecer por hoje, muito, muito mesmo. Quero dar um abraço para Leandro Mandela, que está aqui, lá de Goiás, falando. Dá um abraço aí para o povo de Goiás, para o nosso povo aqui. Então, Um abraço, Leandrão. Saudade. Abraço a todos os companheiros e companheiras. Pois é. Deixa eu tentar aqui, na verdade, vou começar aqui um conto. A Roselita aí da Secretaria. O meu irmão, Ricardo Ecolano, também, de Pernambuco, da Secretaria aí, nacional também, de combate ao racismo. Um abraço, Herculano, coordenador do SEM. Se cair, eu vou voltar, porque eu tenho que contar esse conto, porque senão o pessoal me arranca um pedaço com esse negócio desse conto. Euá era um orixá, era uma pessoa muito bonita. As pessoas não conhecem, inclusive, muitas vezes Euá como um orixá, porque não se fala muito. E quando se fala em beleza de orixá, fala-se muito de Oxum e não de Euá. Pronto, estou te chamando aqui para já te convidar para a gente fazer uma nova conversa, porque tinha um bocado de outras coisas para perguntar e não deu tempo. Não deu tempo, então eu queria remarcar contigo, tá bom, irmão? Um outro dia que você... Eu vou falar menos, vou falar menos. Não, você falou menos do que o necessário, do que a gente precisa ouvir, tá? Então, vamos lá. Deixa eu acabar de contar a história de Euá. Eu era muito bonita e muitos homens queriam casar com Euá. E Euá começou a perceber que não existia a preocupação. Eu estou até com a conta de Euá no pescoço, que eu ganhei de presente de uma filha de Euá do Gantuá, minha amiga Baraúna, Bome do Gantuá, né? E ela percebeu que muitos homens tinham interesse nelas tão somente por causa da beleza, sem conhecer o que ela tinha de olhares sobre o mundo. E ela percebeu que aquilo não agradava em nada. E aquilo foi piorando quando o pai dela resolveu colocar a mão dela em casamento para os homens que ganhassem um duelo. E ela falou, eu não vou me relacionar com ninguém assim. Aliás, ela tomou uma decisão que ela não queria mais se casar com ninguém. Então ela decidiu que não queria mais casar com ninguém, mas os jogos estavam acontecendo e cada vez mais o sangue jorrava na cidade e cada vez mais as colheitas diminuíam, porque os homens só treinavam para combater, para casar com Euá, para ter ao lado uma esposa tão bela e ainda mais as riquezas do reino. E Euá, decepcionada com o comportamento humano e com uma forma que os interesses eram colocados muito mais do que os cuidados com a pessoa, a verdadeira beleza, a verdadeira construção de um outro tipo de olhar sobre o outro, porque ninguém sabia sequer o que ela pensava ou como ela gostaria que o mundo fosse e quem coubesse dentro dele, ela vai procurar o Olodumare. E Olodumare, ela vai conversar com ele e fala, olha, eu não tenho como viver nesse mundo dessa forma. Eu não vou me casar com ninguém e eu preciso que o senhor me ensine a como me livrar de tanta violência, de tanto absurdo, de tanta dor que eu sinto por conta da forma como essas pessoas tratam a minha beleza ou o dinheiro que tem no reino, mas não os sentimentos que eu tenho dentro de mim. E aí, ela aprendeu a como fazer um mebó, né, uma limpeza, uma forma de se cuidar com aquilo tudo, e daquele momento Euá se transformou em um nevoeiro. Tá? Então, ela se transformou em um nevoeiro e percorreu o mundo todo. Então, a moral dessa história, o diálogo, você fala, mas ela virou um nevoeiro, é para dizer que muitas vezes é com os olhos fechados, é quando a gente não consegue enxergar para além de um palmo, que muitas vezes que o nevoeiro nos coloca, da gente não ter um olhar muito distante, é que a gente pode voltar para dentro de nós mesmos, ou que a gente pode pensar intuitivamente em como construir um novo momento. Né? Que nós possamos, então, aprender com Euá de que esse mundo onde o dinheiro, esse mundo onde a beleza, esse mundo onde o recurso, o capital, possa aparecer tudo, na verdade, não significa absolutamente nada. E que a gente, nesse momento de tanta conturbação, nesse momento em que, por conta do coronavírus, nós estamos tendo as nossas vistas
enevoadas, né? E nossas vistas estão dessa forma, sem conseguir enxergar o futuro, sem conseguir enxergar o direito, o que será o dia de amanhã, ou o que será daqui a 3 meses, que EUA possa nos ajudar a conduzir para um futuro melhor, um futuro mais límpido. EUA também é representado no candomblé pelo pôr do sol, que é aquele momento onde a gente não sabe se é o mar, se é o sol, mas aquela cor meio avermelhada, né? Que fica ali meio vinho. Então, SLA é justamente aquele momento onde os horizontes se encontram, onde os sonhos se concentram e se batem em determinado momento. Então, que a gente possa projetar o nosso sonho para um futuro melhor, para além dessa realidade dura que a gente está vivendo, mas que nos impele a poder refletir por um espaço aonde caiba muito mais gente e aonde a beleza seja, de fato, o ser interno de cada pessoa que pode construir uma sociedade melhor e mais justa. Então, diga, meu irmão, quer falar? É rápido, é só para lembrar para os companheiros e companheiras, para a galera que está nos assistindo, que mais tarde esse nosso bate-papo vai ser reproduzido pelo Facebook e pelo Instagram do PT Nacional, logo que terminar atividades lá corriqueiras da TV PT. Então, para quem está aí e quiser ajudar a gente a divulgar um pouco essa conversa, que eu não sei, vou ouvir depois como é que ficou, é para isso. E olha, excelente conto, e eu acho que você, ao falar isso, coloca exatamente o dilema que nós vamos enfrentar, e estamos exatamente na ponta entre decidir se nós vamos ser EUA ou se nós vamos ser qualquer outra coisa diferente disso. Parabéns aí. Muito bom. Muito obrigado, viu? Martins, muito obrigado, meu irmão, e boa noite. Gente, muito obrigado, boa noite, até amanhã com esse casal amigo. E na quarta-feira teremos G7 Souza. Então, vamos aproveitar aí, nos concentrar e emanar as melhores energias. Hoje é o dia que o pessoal do Candomblé também está fazendo a campanha chamada Cura pela Terra. Então, que a gente possa pedir para o Baluaê nos trazer a cura de todos os males, ou desse mal, que na verdade não é necessariamente o Covid-21, mas que habita dentro, muitas vezes, do ser humano, e que a gente quer colocar a culpa nos vírus. Então, boa noite e até a próxima. Valeu, Martins. Tchau, tchau, gente.